Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos aqui para seguirmos no caminho que nos leva ao nosso Mestre Jesus. Que a sua paz esteja sempre presente em nossos pensamentos, para que assim possamos melhor sentir a sua mensagem. Vamos falar hoje um pouco da indulgência. Indulgência é uma virtude muito relevante para o nosso progresso espiritual, nosso desenvolvimento moral. E eu tenho aqui um significado muito bonito do que é a indulgência trazido por Joana de Ângeles. Eu gostaria de ler para vocês. A indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Permite que perdoemos as ofensas que nos atingem, ao mesmo tempo proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. É a mensageira angelical que entoa hinos de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. Então, meus irmãos, após essa leitura, podemos dizer que a indulgência é a maneira como nós reagimos diante das imperfeições dos nossos irmãos. É o modo como lidamos com as dificuldades do outro. Ela diz respeito a uma reflexão que nós fazemos sobre as falhas dos nossos semelhantes e a maneira como nós processamos intimamente nossas impressões sobre essas falhas. Então, para sermos indulgentes, precisamos observar as imperfeições do outro, sempre com um olhar de generosidade, de compreensão, de tolerância e de perdão. Mas, claro, sempre encontrando argumentos justos e decentes para amenizar essa situação que parece errada. No entanto, meus irmãos, ser indulgentes não quer dizer que devemos ser condizentes com o erro alheio. Nem tampouco quer dizer que devemos concordar com coisas erradas. Temos sim que saber distinguir o que é certo do errado, conforme nos ensinam os preceitos morais, mas apenas observar o que é errado para não cometermos o mesmo erro. Então, meus irmãos, é muito importante estarmos falando sobre a indulgência. Porque se quisermos ser verdadeiros cristãos, se quisermos ser seguidores dos ensinamentos do Cristo, devemos estudá-la e desenvolvê-la. Até porque não é fácil ser indulgente. E não é fácil ser indulgente porque ainda somos espíritos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, ainda trazemos na nossa bagagem muitas paixões humanas. Paixões como o egoísmo, a vaidade, o ciúme, o orgulho, entre outros. E por sermos imperfeitos também, é que nós vivemos nesse mundo onde a falta de indulgência ainda é uma característica dos seus habitantes. Então, é por isso também que muitas vezes na nossa sociedade, ao invés de praticarmos a boa convivência uns com os outros, fazemos da nossa vida essa competição acirrada. Criamos o hábito de criticar os outros, criamos o hábito de falar mal dos outros. Também temos o costume de observar mais o lado mal das coisas e das pessoas, fazendo com que eles se sobreponham ao lado bom. E ainda esquecendo que todos nós somos portadores de imperfeições, as quais devemos eliminar. Então, meus irmãos, a indulgência é essa virtude fraternal
esse sentimento fraterno que precisamos ter uns com os outros, evitando fazer censuras, evitando fazer críticas, também evitando fazer um julgamento muito severo sobre as imperfeições dos outros e evitando falar mal de quem quer que seja. Joana de Ângeles continua nos dizendo o seguinte: se alguém mostra-se um acusador cruel e rebelde, atacando os demais com injúrias e recriminações violentas, também ele é merecedor de indulgência. Tais distúrbios de comportamento expressam em verdade o estágio de inferioridade pelo qual ele transita infeliz. Se o outro esmaga o fraco que se encontra sob sua dependência, também esse opressor demonstra estar necessitando de grande dose de indulgência. Seu transtorno emocional, capaz de fazê-lo comprazer-se com essa espécie de violência, por certo está a ponto de enlouquecê-lo. Se uma pessoa se alegra com o sofrimento daquele que elegeu como adversário, perseguindo-o sem trégua, carece também ele de indulgência. Esta bênção funcionará para o desequilibrado como bálsamo a apaziguar a aflição em que se debate. Se a criatura é ingrata e soberba, esquecendo-se de todo o bem que tem recebido porque se encontra momentaneamente em posição confortável, também esta prova ser carecedora da indulgência. Esta virtude será o melhor recurso para que tal enfermidade moral estanque no nascedouro. Se este outro é rude e presunçoso, esquecido das próprias limitações, somente a indulgência para com ele será capaz de demonstrar-lhe a ruína moral em que se encontra. Então, meus irmãos, lendo isso, podemos sentir que para sermos indulgentes, nós teremos que amar nossos irmãos, até mesmo no momento que eles menos merecem. E nós sabemos que isso não é fácil. Mas também sabemos que ninguém se torna indulgente de um dia para o outro. Então, por isso mesmo, devemos nos esforçar, exercitando a manutenção do equilíbrio, a vigilância constante e a oração, sempre pensando no benefício que isso é para o nosso progresso espiritual, nosso progresso moral. Portanto, meus irmãos, devemos ser indulgentes. Devemos ser sempre indulgentes com os outros, para que os outros também sejam indulgentes conosco. Porque se prestarmos atenção, nós também erramos, todos erramos. Se olharmos para trás, vamos verificar que cometemos vários erros. E ainda cometemos erros hoje. E ainda vamos cometer erros amanhã. Pois justamente porque não somos perfeitos ainda. Então tem dias na nossa vida em que a gente estando mesmo entre amigos, mas no calor de um momento de uma adversidade, podemos dizer alguma coisa ou tomar alguma atitude e um determinado tempo depois a gente se arrepende. E aí a gente pensa, meu Deus, não devia ter falado aquilo, não devia ter feito aquilo. E aí percebemos que nós também precisamos de indulgência. Nós também devemos ser indulgentes para que Deus seja indulgente conosco. Por quê? Porque Deus não tem preferência sobre nenhum dos seus filhos. Então, o erro de um outro irmão não nos torna melhor do que eles. Então, meus irmãos, à medida que fomos indulgentes para com os outros,
nós vamos receber a indulgência pela lei do retorno. A gente pode ser indulgente hoje com o irmão e nunca mais encontrá-lo nessa vida. Mas lá na frente poderemos receber a indulgência de outro irmão através da lei do retorno, lei da causa e efeito. E se observarmos bem, prestarmos atenção, à luz da doutrina espírita e seus ensinamentos, nós aprendemos que a lei de Deus está na nossa própria consciência. Então, por isso, não devemos criar dentro de nós um juízo muito severo, pois podemos acabar atraindo para nós expiações muito dolorosas. Tem também ocasiões em que o silêncio significa ser indulgente. Porque se a palavra, em determinado momento, não for de auxílio, é melhor permanecer em silêncio. Muitas vezes nós nos denominamos autênticos por sempre falar a verdade, mas usamos a verdade, muitas vezes usamos da nossa franqueza para derrubar o irmão. Então a verdade é melhor ser dita quando for para estender a mão, para levantar aquele irmão que está no chão, através de um conselho amigo, de uma palavra de apoio. Vamos ler mais um pouco o que Joana de Ângeles nos diz sobre a indulgência. Indulgência para com os outros. Eis aí um dos mais significativos convites que nos deixou o Mestre Nazareno. Porquanto, no grau evolutivo em que nos encontramos, não há aquele que não necessite recebê-la durante a caminhada terrestre. A indulgência espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor, mas também pacifica o coração daquele que a oferece. Sem indulgência, a vida terrena perde o seu significado e o ser humano torna-se joguete de paixões que desencadeiam consequências nefastas. Graças à indulgência, o ser edifica-se e se engrandece, entesourando paz e alegria de viver. Indulgente para com as misérias humanas, o Cristo veio ter com as criaturas para auxiliá-las no árduo caminho do progresso. Desde sempre suporta nossas imperfeições com amor e compreende-as com misericórdia. Consciente de que a libertação do erro e a ruptura das algemas dos instintos agressivos são processos lentos, Jesus jamais se irritou ou desanimou. Em momento algum demonstrou cansaço ou perturbação. Nas ocasiões em que se mostrava enérgico, evitou a rispidez e a agressividade, tão comuns ainda em nossos dias cotidianos. Além disso, o Mestre jamais necessitou da indulgência de ninguém. Ele tomou a sua cruz e plantou-a no monte da adversidade humana, sem queixas nem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, traído e abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo. Perdoou de forma incondicional a perversidade daqueles que haviam recebido dele seu inefável amor, sem cobrança nem lamúrias, exemplificando de todo modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar. Então, meus amigos, é por isso que nós devemos procurar ser indulgentes. E devemos ser indulgentes para que Deus seja indulgente conosco, para que os outros sejam indulgentes conosco, amando nossos irmãos, até mesmo no momento que ele mesmo merece, menos merecem, procurando auxiliá-los para superarem suas fraquezas, evitando críticas, evitando julgamentos severos e fazendo sobrepor as suas qualidades aos seus defeitos. E assim, meus irmãos,
mergulhemos cada vez mais dentro de nós mesmos, buscando nos conhecermos, descobrindo as nossas imperfeições e assim, primeiro descobrindo a nós mesmos, podemos depois ajudar ao próximo. Então, meus irmãos, sigamos em paz, sempre ligado em pensamento com o nosso Mestre Jesus, para que possamos assim receber os recursos transformadores da vida que nos sustentam no caminho do mundo. Que assim seja.